que as pessoas não entenderam, talvez, candidato, e eu vou tentar esclarecer um pouco, foi a comparação com Dubai. Porque, de fato, Juiz de Fora é uma cidade unicêntrica. Ainda, ela depende bastante do centro da cidade. Quem mora lá em Benfica tem serviço, mas se você depende de um serviço público, você tem que se deslocar da Zona Norte até o centro para você conseguir ter esse serviço. Dubai, ela não é uma cidade adensada. Ela se espalha, ela se espalha até pelo mar. E é uma cidade que a população ela se tornou 4 vezes maior, se você pegar de 1990 para cá. É uma cidade que tem muitos automóveis, as pessoas lá não andam a pé. É uma cidade do luxo, do desperdício, da desigualdade social, da falta de liberdade, da insustentabilidade ambiental. Então, o que não ficou claro é porque o que o exemplo de Dubai tem a ver com a situação de Juiz de Fora, quando você diz que Dubai é o exemplo para se fazer em Juiz de Fora. Em que sentido que você quis dizer isso aí? Não, eu não falei que Dubai é o exemplo de Juiz de Fora, não. Mas não é exemplo a ser seguido. Eu falei que eu passei 3 vezes em Dubai e lá o que não falta é prédios altos, né? Então o prédio alto não é o problema, tá certo? O problema são outros, e o Dubai tem seus problemas que são de outros níveis, mas quem tem que resolver os problemas de lá são o pessoal de lá, né? Eu fui lá passear, né? Achei assim algo diferente, tá certo? Já fui em Barcelona também uma vez, né? Cada cidade tem suas características, né? E a gente às vezes faz algum comentário e esse comentário pode não ser entendido naquela circunstância que ele foi feito, tá certo? Porque não é o prédio alto que atrapalha uma cidade. Belo Horizonte tem muitos prédios. E Belo Horizonte, o que facilita Belo Horizonte ser administrado é que a área do município de Belo Horizonte é muito menor. Juiz de Fora tem uma quantidade imensa, mais de 3.000 quilômetros de estradas vicinais, de terra, que é um trabalho imenso para se manter, e a gente precisa estar atento para dar a mobilidade, o direito de ir e vir às pessoas que moram lá, e o número de pessoas que moram na zona rural de Juiz de Fora é pequeno. Eu nasci na zona rural, tenho orgulho disso. Então, essas colocações, às vezes, elas ficam meio perdidas, porque a entrevista também foram apenas 6 minutos e ela não foi assim ao vivo, igual está sendo aqui, né, onde a gente está falando, os eleitores estão ouvindo e aí as pessoas vão interpretando. Então, algumas colocações, às vezes, podem ser, não estou dizendo que foi, né, colocadas em contextos um pouco diferenciados. Mas quem tiver a oportunidade de ir a Dubai para passear, vale a pena, tá certo? Para morar, não queria morar em Dubai. Gosto muito de Juiz de Fora, tanto que eu estou candidatando a prefeito, sei do tamanho do problema que está. A dívida, né? Há 8 anos atrás, falaram que Juiz de Fora tinha uma dívida imensa, de 28 milhões. Agora estão se vangloriando de entregar por 150 milhões. Quer dizer, nós não vamos trabalhar para gerar dívida, nós vamos trabalhar. O dinheiro que entrar será aplicado, todo ele, em benefício da população, para ajudar as pessoas mais necessitadas. E nós vamos assumir compromissos de pagamento dentro da quantidade de dinheiro que entrar, dos impostos que a sociedade se dispuser a pagar. Wilson, o que você fala aí, de fato, o adensamento ou a verticalização, o conceito não é o problema é a infraestrutura urbana. E em Juiz de Fora, o que se observa é que a gente tem crescido muito e de forma desordenada, sem uma contrapartida tanto da parte do município, que tem uma asfixia financeira muito grande, mas também da parte dos empresários. Por exemplo, a gente tem uma lei de estudo de impacto de vizinhança que tem um número considerado muito grande de unidades para que esse estudo seja exigido. Você cita o exemplo de Belo Horizonte. Belo Horizonte, por exemplo, recentemente avançou na legislação urbana quando ela se adequa ao Estatuto da Cidade e coloca a questão da outorga alterosa, limitando o potencial construtivo de 1 para 1. Aqui em Juiz de Fora a gente está em 4,5, e sem a questão da outorga alterosa, que poderia ajudar o município a capitalizar investimentos de infraestrutura. Hoje a gente sobe em prédios muito grandes, sem que haja reforma da rede de esgoto, da rede viária, enfim. Isso tem gerado um problema na cidade que é paralisado em alguns setores. Você vai na Avenida Itamar Franco, tem um horário do dia que os veículos não andam. Você tem setores que têm alagamentos na cidade. Enfim, você não acha que a cidade tem que avançar nessa questão do ordenamento urbano, até para que haja uma melhor ocupação dos vazios urbanos, novos centralizados, mas de forma ordenada, talvez seguindo o exemplo de Belo Horizonte na questão da outorga onerosa, por exemplo?
Esses assuntos específicos, porque toda vez que você coloca algo que se torna um imposto para ser pago, né, porque a outorga onerosa não deixa de ser um imposto para quem vai adquirir um imóvel. É muito importante você saber a capacidade também do contribuinte, ou do morador, ou da pessoa de fora de pagar aquilo, tá certo? Nós estamos fazendo uma obra que nós tivemos que pagar R$600 mil para a CEMIG refazer a rede dela naquele pedaço. Por outro lado, a água pluvial joga dentro do córrego direto, tá certo? E a nossa área lá é uma área enorme, são 17.200 metros quadrados. Era ali exatamente um vazio urbano e com a infraestrutura instalada, tá certo? A Avenida Independência, por exemplo, do outro lado, ela tem alguns engarrafamentos, porque há um excesso de ponto de ônibus muito perto. E sinais também. Juiz de Fora precisa de dar uma engenharia de trânsito aí, com uma atenção, uma técnica, para que a gente possa reduzir um pouco a quantidade de sinais, né? Nós temos sinais demais. Os pontos de ônibus de Juiz de Fora são muito perto, alguns dos outros, naquele trecho específico da Avenida Independência, descendo, ali você tem, no mínimo, um ponto de ônibus a mais. E o outro poderia ser pós o sinal, porque você tem 2 sinais, tanto da Monsenhor Gustavo Freire como da Padre Café, que são sinais de 3 tempos. Eles demoram um pouco mais. E ali você tem um ponto de ônibus pertinho, que não precisava de ser ali. Muitas cidades, né, que você vai, no Brasil, inclusive, os pontos de ônibus um fica 500, 600 metros do outro. Por quê? Se a pessoa estiver no meio, ela vai andar 250, 300 metros. Então, são detalhes técnicos que precisam de estudos, não demorados, mas de pessoas preparadas para isso, para fazer algumas redefinições desses aspectos. Então, quando a gente fala de incentivar os vazios, é exatamente onde tem a infraestrutura instalada ou é mais fácil e mais barata de ser instalada. Então, é esse conceito. Mas qualquer legislação urbana, né, ela precisa ser sempre debatida e ela depois é levada à Câmara Municipal. Não é o prefeito que determina isso. Ele pode até sugerir alguma coisa, mas ele é apenas uma pessoa. Você sugere adequações no plano diretor. Essas mudanças poderiam integrar-se em plano diretor, sugerido a partir do Poder Executivo. O plano diretor, ele tem a previsão de regularidade de revisão, tá certo? Agora, você não pode, às vezes, achar que com um imposto específico você vai resolver o problema, porque você pode não acontecer o empreendimento, né? As margens dos últimos 8 anos de Juiz de Fora, o preço do imóvel não mudou. Consequência da nossa perda de valor da cidade, que eu tenho batido muito nisso, são 8 anos consecutivos, onde o preço do imóvel não mudou e o custo sobe um pouquinho a cada dia. Hoje eu falo para você, assim, e a gente às vezes coloca também que o administrador público tem que entender de custo. Na nossa empresa, para você fazer um prédio, é mais ou menos 35% material e 65% a mão de obra. Mas se você não tiver os 2 dinheiros ao mesmo tempo, o prédio não acontece. E o setor público é isso. Quando tem a mão de obra, não tem material. Quando tem o material, não tem a mão de obra. Então, isso é administração. E essa administração não é pública ou privada, é tudo a mesma coisa. Eu tenho que ter a pessoa para fazer e o material, o equipamento, a ferramenta para ela trabalhar. Há uma reclamação muito grande, que a gente tem ouvido na campanha, das pessoas que são funcionários da Prefeitura, da Impave, da Cesama, da SMO e do DENLURB, da falta de uma orientação adequada e de um acompanhamento adequado das pessoas que estão na frente. Hoje o problema de Juiz de Fora é a frente da administração, que aquilo, volta a repetir, tornou-se um fim em si mesmo. Você tem nisso aí, me perdoa só, Gabriel, você tem nisso também a Lei de Ocupação e Uso do Solo, que é de 1986, ou seja, está chegando... Vários remendos. Mas ela tem ainda algumas aberrações que coloca, por exemplo, a Avenida Rio Branco como se fosse, tivesse a mesma importância de outros corredores menores. Então, você vê que não foram feitas adequações nessa lei de 86. E a sua principal concorrente na eleição, pelo menos se você pegar a última pesquisa do Ibope, a candidata do PT, Margarida Salomão, ela fez no seu programa eleitoral da TV uma alusão a essa situação que eu gostaria que o senhor respondesse, por favor. Quando você constrói a sua empresa, um empreendimento ali na Avenida Itamar Franco,
onde de 1.500 a 2.000 pessoas vão morar, você está dentro da lei, claro, dentro dos preceitos legais para fazer aquela construção. Mas você, como construtor, tem o pensamento, claro, dentro da iniciativa privada. Mas como construtor e prefeito, você vai além desse pensamento. Você tem ali uma rede de esgoto saturada, uma rede de água também, um corredor de trânsito, como você bem disse, com sérios problemas. Como é que você pretende equacionar a demanda do privado com a necessidade do setor público e não que essa situação ela não sirva aos fins aí privados? Primeiro que nós compramos o terreno em 2011, né, já tem 9 anos. Nem imaginava ser prefeito. E candidato, né? Prefeito depende do eleitor. Mas é importante entender, Ricardo, o seguinte: ali é um exemplo de vazio urbano, com infraestrutura instalada. Você vê que a CEMIG cobrou da gente, e a gente tem que pagar com 6 meses de antecedência, R$600 mil para ela refazer a parte que precisa dela na rede. A parte de água pluvial e esgoto, ali passa o córrego, onde vem juntando, ele vai direto, ele não traz transtorno nenhum, bem pelo contrário, ele fica analisado. E onde dá o congestionamento que dá é do outro lado da pista, por causa do excesso de ponto de ônibus. Se você passar lá todos os dias da semana, você vai ver aqui no trecho, acima da Padre Café, em direção à curva do Lacer, não tem engarrafamento, e nem vai ter, porque todos os apartamentos têm garagens e as pessoas estão no centro do bairro, elas vão se deslocar muitas das vezes a pé, tá certo? E lá também, ali pode ficar 6 a 9 carros esperando para subir ou descer dentro do empreendimento, sem nada na rua, entendeu? A legislação ela é bem clara nisso e ela é bastante oportuna, entendeu? Ali é um vazio urbano porque são 17.200 metros quadrados. Se você tivesse ali forma diferente, de 7 empreendimentos, tá certo? De 2.000 e poucos metros quadrados cada terreno, a pergunta não existiria, entendeu? Ela está, ali é uma rua, é um condomínio, que vai ser um valor barato, vai ser muito bom para as pessoas morarem. Elas ficam felizes de morar num lugar que tem infraestrutura, num bairro igual São Mateus, que ela pode fazer quase tudo a pé, tá certo? Ela não tem o problema de mobilidade e ainda vai pagar um condomínio barato. Então, queira ou não, é uma oportunidade para o cliente. E nós, como empresários, nós temos que prestar atenção no cliente, tá certo? E a cidade, no caso desse, ela não tem nenhum prejuízo. Muito pelo contrário, você paga como terreno, que ali tinha problema de incêndio, de fogo, de queimar, de perigo aos vizinhos, você paga R$60 mil de imposto. Depois do empreendimento pronto, você vai ter 2 milhões de IPTU. Agora, se você também não souber aplicar o dinheiro do IPTU, aí volta na má gestão administrativa da cidade. Não é do empreendimento, tá certo? Olha só, 9 anos até agora, a gente está entregando o primeiro prédio, mais 6 anos para acabar a obra, 15. A gente financia em 10, vai ser um empreendimento onde o início e o fim durará uma boda de prata, mais ou menos 25 anos. Então não é algo de noite para o dia, as coisas irão acontecendo paulatinamente, tá certo? E as pessoas, os clientes é que determinam onde o empresário pode comprar algo que ele tenha sucesso e que ele não pare com os seus negócios. Porque se a gente parar, já são mais 405 famílias, tá certo? Eu poderia parar, mas e as 450 famílias que estão trabalhando com a gente, algumas há 38 anos, 34 anos, 30 anos? Nós precisamos que a iniciativa privada, de um modo geral, gere o maior número de trabalho possível. Juiz de Fora precisa que venham mais empresas. Eu tenho visitado umas, a alegria das pessoas, mas as dificuldades que estão enfrentando. Se a gente não gerar a oportunidade de trabalho na iniciativa privada, o setor público vai absorver todos? Ele vai virar um fim em si mesmo? Não vai. Candidato, caso o senhor seja eleito, pelo menos no meu modo de ver, e creio também que dos colegas aqui também, haverá um claro conflito de interesses
entre o seu ofício profissional nesse momento, o empresário do ramo imobiliário, como o senhor se colocou aqui diversas vezes já nessa entrevista, e o cargo de prefeito, sobretudo porque no seu plano de governo também o senhor pretende, por exemplo, acelerar tanto a análise quanto a liberação de licenciamentos para a construção de empreendimentos imobiliários. Então eu gostaria de saber o seguinte, o senhor, caso seja eleito, o senhor vai vai cortar todos os seus vínculos com a Resato, por exemplo? Eu vou te responder de várias formas. A primeira delas é dizer que a necessidade que os alvarás de salões de beleza, de quem faz salgado, de quem abre um pequeno comércio, a necessidade que isso seja feito de forma mais rápida dentro da lei é imensa. E tem um detalhe que ainda não foi falado, e isso nós vamos trazer aqui em primeira mão, que está esquecido. Tem uma lei de prazos para a prefeitura se manifestar de 1998. Há 22 anos isso já está definido como deve ser o relacionamento de tempo do poder público com a iniciativa privada, mas não é com o construtor, é com todas as solicitações. Nós temos aí hoje um número enorme de salões de beleza, de cabeleireiro, todos, a maioria irregular. Eles não têm o alvará. Quando a gente fala que vai acelerar a análise, nós não estamos dizendo que nós não vamos seguir a legislação. Nós vamos fazer a legislação ser executada dentro do prazo que está previsto. Você não precisa nem fazer lei. É só pegar que está lá de 1998 e fazer ela funcionar. Eu vou falar uma outra coisa, que é pior, né? É o recebimento de impostos pela prefeitura. Ela reclama que não tem dinheiro, tá certo? Aí, você pega uma guia de ITBI de venda, tá certo? De um imóvel que foi entregue o ano passado. Quer dizer, novinho, avaliação nova, você só tem que corrigir pela inflação. Isso, para você fazer a conta, demora 10 segundos. E deveria demorar, no máximo, 2 horas para você emitir a guia. Está demorando 14 dias. E para quem compra ou quem vende, 13 dias de travesseiro, o cara pode desistir do negócio. Então, por que a prefeitura demora tanto? Ela não tem nada para fazer, ela só fazer uma conta e liberar para emitir a guia na internet. Até cidades pequenininhas aqui perto faz isso. Juiz de Fora não faz. Então, quando a gente fala que a gente vai aprimorar a arrecadação, a forma de receber impostos, eu até faço uma brincadeira, vou fazer aqui, né? Lá nas empresas particulares, é uma pessoa que compra e uma pessoa que paga, mas para receber são todos. Porque se não entrar o dinheiro, a prefeitura não funciona. E aí eles não emitem a guia que você tem que pagar. E não há conflito nenhum de interesse privado com o público, porque a gente sempre respeitou a legislação e vai continuar respeitando. A legislação não é feita para a pessoa A ou para a pessoa B. Ela é feita para a cidade. Entendeu? A agilidade do setor público, ela tem que acontecer. Quanto mais ágil for o setor público, mais eficiente será a nossa cidade. Mais pessoas vão querer trazer as suas indústrias para cá. E aí vem emprego, aí vem renda, aí forma um ciclo virtuoso. É esse que é o caminho, esse é o que nós estamos propondo fazer. Né? A minha empresa não precisa de benefício nenhum da prefeitura e nunca precisou. Né? Não devo nenhum imposto a ninguém. Tá certo? Então, e eu estou com tempo de sobra. A empresa não precisa muito mais de mim, porque as pessoas mais novas, filhos e outras pessoas profissionais, assumiram as suas funções e estão fazendo de maneira eficiente. E, aliás, né, seja aqui, na Resato, na prefeitura, no jornal, na televisão, todos nós temos que ser eficientes. A eficiência é a condição número 1 do trabalho do ser humano. E é isso que a gente está tendo. Só para fazer uma correção, candidato ao Renato, o Supremo Tribunal Federal já tem um entendimento pacífico de que a outorga onerosa tem natureza extrafiscal e não de imposto. Então, isso já foi um entendimento que o próprio STF já deixou claro, de não ser um imposto a outorga onerosa, mas sim ela tem natureza extrafiscal. É só para deixar claro essa colocação. São contrapartidas da iniciativa privada pelo empreendimento colocado, que traz, de fato, problemas para a estrutura urbana. Eu aproveitar só a intervenção, candidato. O senhor disse que não vê nenhum problema do fato de ser empresário do ramo imobiliário e também prefeito, caso o senhor seja eleito, mas o senhor não acha que pelo menos seria mais transparente aos olhos dos próprios cidadãos de Juiz de Fora, já que, por exemplo, o senhor usa como nome da urna o Wilson Resato, uma clara referência à sua empresa, por exemplo?
Eu não sei porque que a pessoa tem que trocar o nome dela, né? O meu nome já foi trocado há 40 anos atrás, quando nós fundamos uma empresa e ela se tornou vencedora. Então, as pessoas chamam a gente de Wilson Rezato, Vinícius Rezato, Heloísa, esposa do Wilson Rezato, Eliane, esposa do Vinícius Rezato, Amanda, filha do Wilson Rezato. Eu sou o Wilson Rezato há 40 anos, tá certo? Eu era o Wilson Rezende Franco. Que bom, eu fico feliz da Rezato ter sido vencedora e as pessoas me chamar de Wilson Rezato. Eu não fico triste por isso, não. A urna é um momento. E outra coisa, nós colocamos aqui, vocês não falaram disso, mas eu vou aproveitar, a primeira coisa que nós vamos fazer na administração é caminhar para obter as informações precisas para a gente poder dar sequência no detalhamento dos planos de ações, porque nós só conseguimos fazer as diretrizes do plano de ações. Por que só isso? A prefeitura não tem as informações para fornecer para a sociedade. Isso é um absurdo. Nossa administração será muito transparente. O tempo que vai levar para conseguir isso, eu não sei, mas vai ser o menor tempo possível. E nós precisamos das informações precisas para fechar o nosso planejamento e completar os planos de ações. Nós fizemos diretrizes do plano de ações. E isso está registrado desde o dia da candidatura. Ou seja, isso foi construído já antes. O nosso trabalho não começou hoje. Vamos entrar nessa diretriz, Wilson. Nesse documento que você mostrou aí agora, você fala em trabalhar a mobilidade urbana com qualidade no transporte coletivo e público. Hoje, em Juiz de Fora, a gente vive um grande problema no sistema de transporte coletivo urbano. E a pandemia potencializou isso ainda mais. A gente tem uma grande fuga de usuários a partir do surgimento de ferramentas como aplicativos de transporte coletivo individual e outros poréns. Alguns candidatos falam até em rever a licitação de ônibus atual e até cancelá-la se preciso. As empresas dizem que o atual modelo não se sustenta por mais um longo período, enfim. O que o senhor propõe nesse modelo e o que você pretende rever no sistema de transporte público coletivo exatamente para atingir esse objetivo colocado na sua diretriz nesse plano de governo? Eu vou terminar o assunto anterior, porque a gente pôs as informações precisas, a gente precisa obter as informações precisas para reconstruir a administração pública. Como eu disse no início da nossa fala, a administração pública hoje ela não funciona para a sociedade, ela funciona para as pessoas que estão ali na frente, que foram indicadas por quem foi eleito. E essas pessoas, nos últimos 8 anos, não conseguiram oferecer à cidade algo que se satisfizesse a população. Então, nós vamos pegar as informações precisas para reconstruir a administração pública. Quanto à questão do transporte coletivo, eu te digo que ele é o maior problema a ser enfrentado, porque nós estivemos com o prefeito, né, que está aí, que está com um grupo que quer continuar no poder, que era o Bruno Siqueira, em 2015, foi até no dia 7 de abril, nós tivemos diretores da Rezato, eu e os outros 3, o Vinícius, o Zé Laír e o Dario, e numa conversa de 1h50 com o prefeito, nós sugerimos a ele que não fizesse a licitação do jeito que estava sendo falada, porque ia dar errado. E deu errado, tá certo? Só que a licitação, ela vale por 10 anos, renováveis por mais 10. E tem um monte de coisas lá que a prefeitura tinha que fazer que não fez também. Então, ali tem muitas coisas que, no meu entendimento, só vai resolver com muito diálogo, com muitas contas a fazerem, para que possa se fazer um acordo de construir uma nova solução. Agora, rever a licitação unilateralmente, quem está falando, isso ou é má fé ou não sabe a responsabilidade que tem um prefeito quando ele recebe na eleição o voto do eleitor para representar o município. A licitação foi feita por 10 anos, renovável por mais 10. Né? E isso eu posso te falar, igual estou dizendo aqui, com muita característica de nós termos dito ao prefeito da época que não fizesse desse jeito, que não daria certo. E ainda depois veio o assunto de Uber. Hoje a quantidade de gente que usa o transporte coletivo é muito aquém do que foi projetado para o ponto de equilíbrio, tá certo? Então é um grande problema, a solução não é simples, vai exigir diálogo, vai exigir conta, tem que fazer conta, tem que ter técnicos, tem que ter especialistas de algumas áreas
tem que ter administrador. É um grande diálogo para ver se constrói algo bem melhor do que o que está, porque é muito complexo. É o assunto mais complexo que vai ser enfrentado e a solução não é simples. Não é em palanque que as pessoas vão apresentar a solução. Ainda mais quem é a candidata de quem fez a licitação. Mais complicado ainda. Das entrevistas que a gente fez na semana passada, em um dos lados do consórcio, que são dois, o Manchester e Via JF, um dos lados defende, inclusive, uma nova licitação. Quer dizer, os próprios empresários consideram que essa licitação, da forma como foi feita, já não atende mais, não só ao poder público, mas o próprio setor privado, candidato. Exatamente. Por isso que tem que ter um grande diálogo, porque o problema é tão grande que virou problema para os dois lados e o maior prejudicado foi o usuário. Candidato, numa hipótese eventual, logicamente, eu gostaria de saber se nesse diálogo, por exemplo, a prefeitura, caso seja comandada na ocasião pelo senhor, ela, por exemplo, tentaria propor algum novo modo de financiamento, ou melhor, de custeamento de todo o serviço, porque hoje o serviço ele é basicamente custeado por quem paga a passagem. Todas as gratuidades, inclusive, também são financiadas pelo usuário que paga o valor da passagem. Isso, por exemplo, seria uma coisa que poderia ser revista pelo senhor? A sua pergunta é muito oportuna, né? Porque você vê que vai se formando um consenso de que é necessário um grande diálogo, né? Ninguém tem uma varinha de condão para ir lá e resolver o problema. Agora, a forma de financiamento é sempre o problema maior e final. Porque você ouve o atual secretário falar que vai entregar uma dívida de 150 milhões. Você vai estar com pagamentos de funcionário atrasado. Como que você vai começar pensando em subsídio? Quer dizer, você não... entendeu? É complexo você falar. O que é fundamental entender é que as pessoas envolvidas, no caso, a prefeitura, os representantes dos usuários e os empresários que ganharam a licitação, que, como o Ricardo mesmo disse, já também não estão satisfeitos, porque um lado parece estar com problemas financeiros graves, ou seja, deu errado, né? Aquilo que eu falei, deu errado. Então tem que sentar e conversar para procurar um caminho. É um caminho que tem que ser construído a várias mãos. A não ser que Jesus Cristo voltasse aqui e nos desse uma solução, aí seria mais fácil. O senhor já se referiu a essa dívida que o município tem, de fato, é um déficit fiscal orçado em cerca de 150 milhões de reais. E eu queria saber qual solução a sua candidatura apresenta para tentar equacionar esse problema ao longo do tempo. Não dá para chegar na prefeitura no ano que vem e imaginar que vai ter esse buraco tapado, mas o senhor está acostumado a gerir uma empresa com um fluxo de caixa no verde, né? Não no vermelho como a prefeitura. Que proposta o senhor tem para tentar melhorar a situação financeira? Até porque nas suas diretrizes, Wilson, você fala em, por exemplo, em pequenas obras, reforma de escadões, reforma de calçadas, e isso talvez seja uma grande dificuldade que você não consegue captar recurso externo para financiar esse tipo de obra. Como você pretende equacionar esse déficit fiscal da prefeitura, até para que a gente volte a ter capacidade de investimento em infraestrutura urbana na cidade? Ô Renato, vou fazer uma correçãozinha quando você falou da empresa. Perdão. Mas no momento a gente imagina uma empresa superavitária até pelo sucesso que ela tem no mercado, viu? Mas fica à vontade de fazer a correção, eu não conheço. Mas tem 8 anos que o dinheiro só volta para lá, tá? Ela é verde no compromisso com os pagamentos, na honradez com os nossos clientes, mas tem 8 anos que nós temos problema de caixa. Nem por isso a gente fica no meio da rua gritando isso. Tá certo? Quer dizer, nós temos que arrumar soluções. Um patrimônio considerável ao longo do tempo. É uma empresa de sucesso, isso é inegável. A prefeitura hoje ela não tem sucesso na gestão das finanças públicas por vários problemas.